2 Coríntios capítulo 4, verso 16 a 18. Vamos ler juntos, está lá no Data Show também. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém. Vamos orar mais uma vez. Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, nos conduza com a Tua imensa graça, para que o nosso pensar se transforme em agir segundo a Tua vontade para a Tua glória. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós estamos falando sobre equilíbrio na vida cristã. E o equilíbrio na vida cristã, ele parte de um desafio. E o desafio desse equilíbrio está em entender o que é que pesa mais na nossa balança. O que é que faz com que a nossa vida, quando nós colocamos todos os elementos da nossa vida numa balança, ele tem mais peso, e o que é que nos torna até mais leves. E muitas vezes nós olhamos para o desafio desse equilíbrio na vida cristã e percebemos que algumas coisas nos desequilibram, alguns assuntos nos desequilibram. Eu não sei se você se lembra de um filme chamado De Volta para o Futuro, né? Mas o filme De Volta para o Futuro tinha um ator principal que era desse tamanhozinho. E ele era um sujeito calmo, até que alguém falasse para ele: você é um covarde que está fugindo da briga. Aí não importava se o sujeito tinha 5 metros de altura, ele virava e partia para cima do sujeito, porque aquele era o botão que, quando alguém apertava, ele perdia todo o senso e ele descompensava. Todos nós temos botões. Às vezes as pessoas apertam, e às vezes nós ficamos mais nervosos do que o normal, mais deprimidos do que o normal, e nos desequilibramos. E a vida cristã é um desafio. O apóstolo Paulo, ao escrever 2 Coríntios, estava com um coração muito triste. Esta é a 4ª carta aos Coríntios. Existem 2 cartas perdidas. A primeira foi perdida. A nossa carta, a primeira carta aos Coríntios, na verdade, é a 2ª, e entre a 2ª e essa existiu uma 3ª, então essa é a 4ª. E é interessante porque aqui, nesta carta, o apóstolo Paulo fala sobre ele mesmo. E disseram para ele: olha, Paulo, você não é um grande homem de Deus, você não é uma pessoa tão importante quanto os outros apóstolos que existem por aí. E esse botão, ao apertar esse botão, o apóstolo Paulo então começa a falar sobre a sua vida. Ah, eles são apóstolos, eu sou muito mais. Ah, eles se auto-intitulam apóstolos, eu não, foi o Senhor Jesus quem me chamou para o apostolado. Ah, vocês acham a minha presença pessoal fraca? Vocês vão ver quando eu encontrar com vocês, porque aquela igreja estava se tornando uma igreja carnal. O peso do pecado havia descompensado o equilíbrio da vida cristã. E o apóstolo Paulo chega para colocar a casa em ordem. Mas ele, falando sobre ele mesmo, ele escreve aqui no versículo 16, essa frase tão importante: por isso, não desanimamos. Se tem algo que pode mexer com o nosso equilíbrio e produzir um desequilíbrio, é o desânimo. É interessante porque ele vai dizer que o equilíbrio, ele vem num processo também de maturidade física. Olha o que o texto diz: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova. O apóstolo Paulo diz que é normal você olhar para o seu corpo e dizer: eu estou sentindo que eu estou exteriormente cada vez mais lento. O corpo exterior, ele se corrompe, ele se acaba, ele envelhece. E ao invés do cristão ficar desequilibrado por causa desse envelhecimento físico exterior, ele compensa. Ele olha para uma outra característica, que é a beleza da maturidade interior. E ele descobre como é bom o passar dos anos para esse equilíbrio interior. Se você conversar com as pessoas mais velhas, né,
elas vão dizer para você, via de regra, o seguinte: como eu gostaria de ter a maturidade que eu tenho com 20 anos de idade. Porque esta maturidade do homem interior, ela contrabalança o corpo que começa a sentir o peso da idade. E isso é equilíbrio. É importante entendermos que o nosso corpo vai sim sofrer o peso da idade. Isso é natural. Você pode fazer o que você quiser, que não adianta, o tempo vai passar e você vai sentir esse peso. No entanto, por outro lado, tem que se desenvolver este homem interior com um princípio de maturidade física. Outro equilíbrio que ele vai dizer no texto, e se você olhar o texto, quer ver, dá uma olhada no seu texto, você vai ver que ele começa a contrabalancear as duas coisas. Ele diz homem exterior, homem interior. E ele vai dizer o equilíbrio da intensidade. Aquilo que é leve e momentâneo produz para nós eterno peso de glória. O que é leve e o que vem como um peso. E aí ele está contrabalanceando novamente, porque existe o equilíbrio da intensidade na vida cristã. Nós vamos perceber que, com o passar do tempo e com a maturidade cristã, aquilo que nós achávamos que antes era pesado, agora é leve. Por exemplo, uma pessoa se converte, via de regra, chamar uma pessoa recém-convertida para orar na igreja, num culto público, é um peso tremendo. Tem gente que diz assim: pastor, pelo amor de Deus, o senhor está chegando aqui na igreja, não me peça para orar publicamente. Mas, com o passar do tempo, isso vai se tornando leve. E nós percebemos esse equilíbrio de intensidade que vem da graça de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus. E às vezes aquela pessoa mais tímida, que antes era um peso falar em público, agora é um professor, uma professora leve de escola dominical, que fala com desenvoltura, por causa do equilíbrio da ação do Espírito Santo nele, que lhe dá maturidade para entender o seu tempo biológico e a sua maturidade emocional, mas também leva ele a entender a intensidade. Outra coisa que Paulo diz aí, outro equilíbrio, é o equilíbrio dos valores. Ele diz: nós não desanimamos, porque mesmo que o exterior se corrompa, mesmo que o homem interior se renova, mesmo que haja a leve e momentânea tribulação que produz o eterno peso de glória, eu percebo que existem coisas que são momentâneas e existem coisas que são eternas. Existem coisas que são descartáveis, existem coisas que não. E o Espírito Santo começa a mostrar para nós aquilo que pode ser descartado e aquilo que não pode ser descartado. Um valor que é eterno e um valor que é momentâneo. E ele começa a trabalhar no nosso ser para que haja esse equilíbrio produtivo. Não são coisas que se contrapõem, elas se equilibram, é diferente. O momentâneo não está lutando contra o eterno, e o eterno não está lutando contra o momentâneo. Eles se equilibram. Eles compõem nossa agenda. Tem coisas que são momentâneas e tem coisas que são eternas. E nós temos que olhar para isso e descobrir que isso faz de nós pessoas mais equilibradas. Não dê peso eterno àquilo que é momentâneo. Não dê peso eterno àquilo que é momentâneo. Isso é um erro terrível. Muitos casamentos se desfazem por paixões momentâneas, ao invés da beleza de um relacionamento eterno. Muitas amizades se desfazem por isso. Muita segurança financeira vai embora com alguém que olha para aquilo que é momentâneo e aplica tudo ali. Pergunte para alguém que aplica em bolsa de valores, que ele vai te dizer. Ao invés da segurança daquilo que é eterno. Então nós olhamos para o que o apóstolo Paulo está dizendo, ele diz: não há luta, nós não estamos desanimados, porque nós começamos a perceber esta ação do equilíbrio de Deus, e percebemos um equilíbrio que é espiritual. Existem coisas que nós podemos ver, são coisas visíveis. Olha o que diz o texto aí: nós temos coisas que se veem, e nós atentamos para essas coisas, e às vezes não atentamos para aquilo que não se vê, e às vezes atentamos, elas se completam. Mas nós não nos perdemos em valores que são temporais, os nossos valores são eternos. Assim também como aquilo que é invisível para nós é importantíssimo. Assim como a manifestação do que é visível. Lá em Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que o erro da humanidade
pecadora, é porque o poder de Deus, a soberania de Deus, se manifesta claramente por meio das coisas que são criadas, que estão aí. A natureza revela o poder de Deus e que existe um Deus criador. São coisas visíveis que mostram um valor invisível, um poder invisível, a soberania de Deus. O mundo rejeita aquilo que é visível, porque a rebeldia é invisível, é espiritual. Falta este equilíbrio. Então, o visível para mim não é algo tão valoroso que supera o invisível, mas ele revela o poder do invisível. E o apóstolo Paulo diz, isso traz percepção espiritual. Às vezes você entra num lugar e você não vê, mas você sente pressão espiritual. Você sente, às vezes, alegria espiritual. Existe um invisível agindo sobre um corpo que é visível. Existe o não material, né, o fenomenal, agindo sobre o noumenal. E isso é maravilhoso. Não é para temer, não é para supervalorizar uma coisa ou outra, é apenas para entender que existe equilíbrio. E por isso eu não desanimo, porque eu percebo o equilíbrio dos valores, eu percebo o equilíbrio na percepção espiritual, e eu percebo também o equilíbrio na distinção daquilo que é cronos e daquilo que é kairos, daquilo que é temporal e daquilo que é eterno. Deus tem um tempo para nós, dentro do nosso cronos, nosso relógio, cronômetro, esse tempo de 24 horas, mas Deus também tem projeto para nós dentro da eternidade, do kairos, de Deus. São duas palavras gregas para definir isso segundo o Novo Testamento. Então nós olhamos para essas coisas e nós encontramos nisso também um equilíbrio. Eu percebo que, olhando para a vida de Jó, ele era um homem que se dava no cronos, no seu dia a dia, à sua família. Ele educou seus filhos no caminho do Senhor, ele fez com que aqueles meninos entendessem o temor de Deus. Isso tudo é temporal, é cronos, ocupava a agenda de Jó. Mas um dia acontece uma tragédia, ele perde tudo, seus filhos morrem, ele se revolta, joguei todo o meu cronos fora. É isso que ele diz? Não. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome. Ele acabou com o cronos e entrou no kairos de Deus. E isso lhe trouxe equilíbrio. Como é que aquele homem aguentou tamanha pressão? Quando todas as pessoas ao redor dele diziam, né, maldiz a Deus e morre. Não, calma aí, não é bem assim. Vocês estão olhando o temporal, eu estou olhando o eterno. Vocês estão olhando o visível, eu estou olhando o invisível. Vocês estão querendo me desanimar com o que eu posso ver, mensurar, tocar. Eu estou animado, continuo no Senhor, em comunhão com Deus, porque eu vejo o que vocês não veem. Equilíbrio. E Paulo está dizendo, por isso nós não desanimamos. Existe no nosso coração esta alegria. Agora, olha o que o texto diz. Por isso não desanimamos, muito pelo contrário. É interessante essa expressão não desanimar, porque essa expressão aqui na língua grega que foi escrita no Novo Testamento é uma expressão usada por Paulo várias vezes. Ele usa em Gálatas 6, Efésios capítulo 3, 2 Tessalonicenses capítulo 3, e sempre ele usa essa expressão quando ele trata com outros cristãos. Ele diz que, ao usar esse termo, somente o cristão pode entender o equilíbrio das várias dificuldades da vida e o fato de enfrentar todas elas sem se desequilibrar. Ele não dirige em nenhum momento das suas cartas essa expressão a não cristão, porque o não cristão não pode entender esses valores que trazem o equilíbrio. E aí ele diz, por isso nós não desanimamos, nós cristãos não desanimamos, porque nós vemos o que aquele que não crê em Cristo não consegue ver. E aí ele fala que tudo vai girar, né, ao redor dessa força animadora de Deus. Então ele diz que, olha, a maturidade, a intensidade, os valores, a percepção espiritual, o kairos, o cronos de Deus, tudo isso gira em torno de uma expressão muito forte, não desanime. Mas quando você volta para o texto, você diz que o texto diz, por que eu não vou desanimar? Por isso não desanimamos. Olha o que diz o versículo 15. O por isso não desanimamos é uma conclusão.
Por isso, eu não desanimo. Aí ele começa a dizer, eu não desanimo naquilo que eu vejo, naquilo que eu não vejo, naquilo que é temporal, naquilo que é eterno, naquilo que é uma momentânea tribulação, naquilo que produz eterno peso de glória. Por quê? Por isso eu não desanimo, mas a pergunta é, por que você não desanima? Porque todas as coisas existem por amor de vós. Quando é que eu consigo enfrentar todas as circunstâncias da minha vida sem desanimar? Quando eu reconheço que eu tenho um Deus que me ama. Quando eu reconheço que eu tenho um Deus que conduz todas as coisas para o meu bem. Quando eu olho para a minha vida nos momentos mais difíceis e eu consigo trabalhar com a minha fé para que ela mantenha equilibrada, porque eu sei que todas as coisas existem porque Deus me ama. Ele criou o universo e me colocou nesse universo e disse, desfruta dele. Desfruta desse universo. Esse universo está aí para você. Ele nos dá paladar, tato, olfato, audição e por aí vai. Ele nos enche de características para que você possa usufruir a obra criada. Nós não desanimamos, porque quando eu toco um objeto, quando eu descubro a beleza das coisas, eu glorifico a Deus. Daí, olha o que o texto vai dizer lá no versículo 15, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos. O texto vai dizer que não é um amor vazio, ele tem um objetivo. Porque todas as coisas existem por amor de nós. Ele nos conduz para que a nossa manifestação de louvor tenha motivo. Senhor, eu glorifico o Teu nome, porque eu percebo que cada vez que eu ando com o Senhor, mais próximo de Ti, eu estou mais equilibrado. Eu estou mais centrado, mais alegre, mais sábio e até mais modesto. Apesar das pessoas muitas vezes acharem o contrário. Mas eu sei em quem tenho crido, eu sei quem eu sou. E é nessa relação que você se torna mais do que vencedor em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque ao final de tudo isso, olha o que o texto diz, é para a glória de quem? De Deus. Eu descubro que Deus me ama para a glória dele. Eu descubro que Ele me ama e age em mim para que a manifestação da graça seja multiplicada para a glória dele. Eu descubro que Ele me chama para não viver em nenhum momento desanimado, seja no momento da tribulação, seja no momento da alegria plena, efusiva, seja na coisa que eu posso ver ou naquilo que eu não posso ver, no espiritual, naquilo que não é espiritual, é material, tão claro eu posso perceber. Em tudo isso, nos momentos mais especiais da minha vida, tudo é para a glória de Deus. Isso também é equilíbrio. Quando Deus é o centro da nossa existência. Por isso nós não desanimamos, vai dizer o texto, porque todas as coisas existem por amor de cada um de nós. Por isso nós não desanimamos. Quando alguém pergunta para você assim, escuta, você está passando um momento de dificuldade financeira? Mas e aí, você é uma pessoa de fé? Não, mas Deus me ama e Ele está permitindo isso. Como? Mas se Deus te amasse, Ele não permitiria isso. Você só está caminhando naquilo que se vê. Eu vejo a manifestação daquilo que não se vê. Mas essa vida boa é uma pessoa que pode morar numa mansão, num castelo. E você diz, você está atentando para aquilo que é temporal. E eu estou atentando para aquilo que é eterno. Não, mas agora você recebeu uma herança, você não sabia, você é descendente direto do rei da Inglaterra, e agora você vai morar num castelo. Que bom, glória a Deus, mas o meu coração não atenta para aquilo que este mundo valoriza, mas aquilo que eu percebo que vem como fruto da graça de Deus. Isto é equilíbrio. Daí, Paulo não propõe uma luta entre esses valores. Ele propõe uma máxima. E a máxima é essa. E eu queria que você lesse comigo. 3 palavrinhas só. Deus me ama. Como eu posso descobrir o equilíbrio no meio dessa confusão que nós vivemos? Com uma máxima de fé, com uma confissão de fé. Deus me ama.
Às vezes as pessoas estão internadas nos hospitais, você vai visitar uma pessoa, chega lá e ela está super bem. E você diz assim, e aí, como você está? Ah, muito bem, eu tenho percebido o amor de Deus cuidando de mim. Às vezes você chega num lugar onde uma família está enlutada, e a pessoa diz, ah, é muito difícil e tal, mas Deus tem nos consolado. Eu sinto o amor de Deus sobre mim. O amor de Deus no relacionamento com o seu povo faz com que haja equilíbrio, força e ânimo para enfrentar qualquer situação, as mais difíceis, assim também quando uma pessoa consegue grandes vitórias e ela diz assim, glória a Deus. Não, mas você fez um excelente trabalho. Eu fiz mesmo, mas Deus é quem me capacitou. Não, mas você agora conquistou um diploma importantíssimo. Graças a Deus. Foi suado, mas Deus é quem me capacitou. Ah, agora você conseguiu o ápice da sua vida financeira. Glória a Deus. Esse equilíbrio é porque Deus entrou na equação. E quando Deus entra na nossa equação, na nossa vida, há tranquilidade. Você vai viver de maneira completamente equilibrada. Daí a pergunta que eu gosto sempre de fazer é, o que é que eu levo para casa? Nós estamos vivendo num mundo que quer te desequilibrar. Eu vou voltar à afirmação para você entender. Nós estamos vivendo num mundo que deseja te desequilibrar. O mundo quer te desanimar. Essa é a nossa triste realidade. E ele usa os mesmos argumentos usados pelo inimigo lá no Éden. Quando Satanás conversou com Adão e Eva. Ah, Deus disse isso? Ah, não é bem assim. E ele fez com que os nossos pais, Adão e Eva, duvidassem do caráter e do amor de Deus. Do caráter e do amor de Deus. E por duvidarem do caráter e do amor de Deus, Adão e Eva romperam o seu relacionamento com o Senhor. E o rompimento foi tão grave que a única maneira de nós nos reconciliarmos com Deus era através da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. E o que o mundo faz hoje, quando ele discute sobre a presença de Deus, ele exclui a pessoa de Cristo. Porque ele não consegue ser equilibrado num diálogo aonde Cristo é real. Cristo é real. Ah, eu não sei se Deus existe. Existe sim. Já habitou entre nós, viveu 33 anos, morreu na cruz e ressuscitou. Se você quiser pegar aqui um avião, você vai chegar no lugar onde ele esteve e centenas de pessoas depois o viram ressuscitado. Equilíbrio. Aquilo que é histórico rasgou a nossa história e se fez real para qualquer olho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Nós não estamos aqui falando sobre um mito, nós estamos falando sobre um fato histórico. Nós não estamos aqui falando sobre uma mitologia da criação. Existe um Deus que se revela na criação, sim. E isso para nós é equilíbrio. Daí o que nós devemos levar para casa, que essa expressão de Paulo, nós não desanimamos, só tem sentido e razão quando nós descobrimos que Deus nos ama. Se você duvidar ou não sentir o amor de Deus, vai haver desânimo e vai haver desequilíbrio. Mas quando você sente o amor de Deus, quando você vive pela fé, nada te impede de experimentar a beleza do equilíbrio na vida cristã. E não tem coisa melhor do que experimentar isso. Que o Senhor nos dê essa bênção. Amém? Eu queria convidar você a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos. E eu quero fazer uma pergunta para você, enquanto você tem esse momento de reflexão. O que é que te desequilibra? Essa é a minha pergunta para você. Qual o botão que, quando alguém aperta, te desequilibra? O que é que te traz desânimo? Que faz com que você deixe de acreditar nos projetos, no amor de Deus por você, nos planos de Deus para a sua vida. Coloque agora em oração diante do Senhor e diga: Senhor, eu não quero mais ser desequilibrado ou desanimado por essas circunstâncias externas.
Eu creio no seu amor por mim. Eu sei que o Senhor morreu naquela cruz em Cristo Jesus por mim, ressuscitou por mim e me garante uma vida em abundância debaixo do relacionamento real com o Senhor. Ore assim, peça isso. Tire esse tempo para isso. Foi para isso que Deus nos trouxe aqui, para meditarmos na palavra dEle. Coloque essa oração na presença do Senhor. E peça que o Senhor te dê a alegria de confessar esse imenso amor. Senhor, nosso Deus e Pai, existem muitos fatores externos tentando nos desmotivar, nos desequilibrar. Muitas vezes, Senhor, nós achamos que aquilo que é visível tem mais peso do que o invisível. Muitas vezes achamos que o que é momentâneo tem mais peso do que o eterno. Mas, Senhor, tem misericórdia de nós. Queremos viver a integralidade da Tua fé, amor, esperança, paz. Que o Senhor nos dê sabedoria para perceber as armadilhas do desequilíbrio, do desânimo, na nossa caminhada aí fora, porque o mundo não está fácil. Ó Deus, o Senhor nos ama. Faça com que o nosso coração, por Tua graça, sinta cada vez mais esse amor, para que possamos compartilhar com outras pessoas a maravilha desse amor. Senhor, nosso Deus e Pai, abençoe cada família aqui representada. Ó Deus, permita que os nossos lares sejam reconhecidos pelo equilíbrio, pela sobriedade, pela alegria, pela paz que excede todo entendimento, pela segurança em Ti, seja ela, Senhor, em que área for da nossa vida. Ó Deus, nos dá leveza no caminhar, no falar, no pensar, no agir. Tem misericórdia de nós. Estamos vivendo um mundo muito polarizado, extremista, odioso. Tem misericórdia de nós. Deus, as pessoas estão se agredindo por aí em palavras, pensamentos e ação. Tem misericórdia de nós. Guarda-nos, Senhor, desse radicalismo contraproducente. Deus, guarda os nossos corações dos lábios que só sabem criticar, maldizer. Tem misericórdia de nós. Nos faça pessoas mais leves, mais alegres, que vivam falando da Sua graça, do Seu amor, porque o mundo precisa desesperadamente da Tua mensagem. Ó Deus, a encarnação do amor está em Cristo Jesus. Ele é o nosso mentor, mestre, Senhor, exemplo. Ele é o nosso pastor. Ó Senhor, não nos permita substituir o pastorado de Cristo por qualquer outro. Tem misericórdia de nós. E faz com que os nossos lares possam ser testemunhas vivas deste ânimo que vem de corações que realmente reconhecem o Teu amor. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.